Amém, amém. Boa noite para você, que eu não dei boa noite. Boa noite para as crianças, bom estudo. Que Deus as abençoe grandemente. Você que está aqui, abra sua Bíblia em Jonas. Vamos para o último capítulo hoje. Temos essa e mais uma mensagem só. Concluímos a série. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Já aconteceu algo, sim, na sua vida, o que você viu acontecer, que você não conseguia explicar? Como é que isso aconteceu? Eu não tenho elementos para conseguir explicar, assim, algo, meu Deus do céu. Vi, presenciei ou me contaram, mas eu não sei como isso pode ter acontecido. Como se te faltasse alguma informação para entender aquilo que aconteceu, faltava uma pedrinha, uma pecinha no quebra-cabeça para juntar e compreender o que estava acontecendo. Não sei se vem à sua mente alguma coisa assim de imediato, mas provavelmente você já passou por isso. Coisas que depois de um tempo, quando te contam melhores detalhes ou quando você vê alguma coisa adicional, fecha ali a cena, você passa a entender de fato, mas talvez a mensagem da semana passada seja assim para você, uma dessas coisas que você não consegue entender, que está faltando uma pecinha, porque foi algo bem teológico mesmo, mas com o propósito de continuarmos essa semana. Esse é o objetivo de uma série. Então, dando sequência, fique com essa pergunta na cabeça, na mente, e dando sequência ao nosso texto, vamos para Atos capítulo 4, se você está aqui pela primeira vez. Jonas. Um ano pregando Atos é difícil, né? Acho que eu vou estar na próxima ainda falando Atos, mas Jonas, capítulo 4, desculpa, gente. Vai abrir aí a Bíblia em Jonas, capítulo 4. Se é a sua primeira vez, a gente está nessa série, já encerrando o livro de Jonas. E o que a gente presenciou na semana passada, no fechamento do capítulo 3, e vai ver agora na abertura do 4, é um fato que testa a lógica, que testa a razão, a minha, a sua e a razão do próprio profeta Jonas. É algo que não encaixa muito bem na mente. A gente vai entrar e navegar no capítulo 4 para linkar com a mensagem da semana passada, e eu vou explicar um pouco mais se você não estava aqui. Mas lê comigo Jonas capítulo 4, versos 1 a 3. É a continuação do que vimos na semana passada. Jonas capítulo 4, verso 1 diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Isso o quê? A gente vai falar já, mas é o que aconteceu no capítulo 3. Guarda essa informação. Jonas, diante do que aconteceu, fica descontente, profundamente descontente, se enfurece mesmo. E ele ora ao Senhor. É a segunda oração de Jonas no capítulo, no livro. Ele ora ao Senhor, no verso 2. Ele diz: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava na minha terra, ou na minha casa, dependendo da sua versão. Não foi isso que eu disse quando ainda estava lá. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida. Olha o que ele pede. Tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas está indignado com o que Deus fez. E se você se lembra, ou não lembra da história, mas Jonas foi parar na barriga de um grande peixe e foi para lá por desobedecer o chamado de Deus, ou não obedecer o chamado de Deus para ir para uma cidade específica. E ele sai fugindo e acaba na barriga desse grande peixe. Uma história bem conhecida. Mas ele sai de lá da barriga, resoluto, decidido em obedecer a Deus agora. E ele vai obedecer, e assim ele faz. Capítulo 3 é a obediência de Jonas. Ele vai a Nínive, capital do grande e brutal Império Assírio, que, de novo, por ter menores, eu não vou falar as brutalidades. Enfim, a gente vai terminar a série sem falar sobre elas, mas você coloca lá no chat GPT depois como os assírios batalhavam. Você vai descobrir muito claramente. Mas era um povo brutal demais. E ele está indignado como que Deus alcança esse povo cruel.
Ele foi, obedeceu, né, no capítulo 3, entrou na cidade, foi até o centro, a praça principal, provavelmente, e declarou, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. Isso foi só isso que ele falou. Daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. E na sequência, depois de gritar isso, talvez várias vezes, ele vê o impossível acontecer. É impossível, aos olhos humanos, entender o que aconteceu no capítulo 3. Uma cidade inteira rendida, uma cidade poderosíssima, com um poderio militar gigantesco, rendida diante da declaração de um profeta cheio de cuspe de baleia, da areia do deserto, gritando no meio da praça. É incompreensível para a mente humana. Uma cidade poderosíssima, rendida diante de Deus, apenas com o anúncio de destruição que Jonas declarou ali. E o texto do capítulo 3 termina assim, com Deus dizendo que viu o que os ninivitas fizeram, viu como eles abandonaram os maus caminhos, se renderam diante do Senhor, se arrependeram diante do Senhor, abandonaram seus pecados. E aí o texto termina assim, no verso 10 do capítulo 3, com Deus se arrependendo de destruir a cidade de Nínive. Isso é incompreensível. Como que Deus se arrepende? Para o profeta Jonas era incompreensível, porque ele odiava aquele povo. Para nós é incompreensível. Como que Deus pode se arrepender? Ele não sabe todas as coisas. Como assim Deus é onisciente? Como que ele se arrepende? Pois é. E aí a gente concluiu na semana passada que Deus sim se arrependeu. A palavra ali é arrependimento mesmo. Não é um triste lamento, nada disso. Deus se arrependeu. Mas eu trouxe esse aspecto mais teológico de que Deus se arrependeu na eternidade passada. Lá no passado, ele se arrependeu de destruir Nínive. Quando Nínive sequer existia, ele se arrependeu de destruir Nínive, de destruir a mim, de destruir você que crê. E lá no passado, antes do tempo sequer existir, lá quando Jesus era lá com Deus, só a Trindade, sozinha, sem anjos, demônios, sem nada da criação que conhecemos, lá ele já proveu um caminho, já providenciou uma via, um meio, uma pessoa para morrer por você, para morrer por mim, para morrer por Nínive. Lá na eternidade passada. Por isso que Deus é realmente incompreensível. Lemos na abertura, o Deus que é a palavra, o próprio verbo que disse haja vida, haja luz, ele vem assumir forma humana. Isso não cabe na mente humana. É realmente incompreensível. Mas agora segue, fiz esse link com a mensagem da semana passada. Agora vamos seguir para o capítulo 4, verso 4 em diante, e conectar essas coisas. Jonas capítulo 4, verso 4. Vai acompanhando comigo na leitura, vamos ler até o verso 11. Jonas 4, 4. Então, Jonas irado, pedindo para morrer. E ele diz, o Senhor respondeu, verso 4, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Deus falando diretamente com Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se em um lugar a leste da cidade e ali construiu um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu para ele grande alegria, Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme, uma lagarta, para atacar a planta, e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer, e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? E ele respondeu, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem feito ela crescer. Ela nasceu uma noite e uma noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o texto acaba. Jonas termina assim, com uma pergunta sem resposta. E é algo incompreensível para Jonas, diante da revelação que ele tinha até então, da cultura que ele vivia, do contexto que ele vivia.
Era algo de fato incompreensível diante do profeta e diante do leitor. Como pode Deus ter misericórdia, ser compassível, ser amoroso com pessoas como os ninivitas, tão cruéis? A gente começou respondendo essa pergunta na semana passada. Vamos concluir essa pergunta na semana que vem, mais profundamente. Mas hoje eu quero focar em dois aspectos desse diálogo de Jonas com Deus, essa briga aí de Jonas com Deus. Observar quem é Deus, como sempre nessa série estamos fazendo, quem é Deus gigantesco, se revelando na história, e como a história expõe a natureza humana. Eu quero começar pela natureza humana, e o primeiro ponto que eu vou construir com vocês é que Deus não chama seus servos para fazerem apenas aquilo que lhes traz felicidade. Deus não chama pessoas para fazerem apenas aquilo que é prazeroso para elas. Jonas termina o capítulo 3 de forma formidável, assim. Se acabasse no capítulo 3, você pensa, uau! E o Hernandes Dias Lopes diz isso num comentário dele. Ele fala assim, abre aspas, né? O Hernandes dizendo, se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, teríamos que considerá-lo como um dos maiores profetas da história, uma vez que os resultados da sua pregação foram estupendos, maravilhosos. Uma cidade inteira se voltou para Deus, se converteu de seus maus caminhos como resposta à sua pregação. E, de fato, o capítulo 3 termina no auge. Uma cidade inteira rendida ao Senhor. Em jejum, abandonando suas práticas, seus maus caminhos, crendo no Senhor, caminhando, desejando caminhar com o Senhor, clamando, inclusive, por misericórdia. É incrível o capítulo 3. Aí vem o capítulo 4 com... ele abre assim, na sua Bíblia vai estar... Jonas, porém, ou com isso Jonas, é uma inversão da história. Apesar de algo maravilhoso estar acontecendo em Nínive, Jonas não estava bem. E o texto deixa muito claro isso. No original, inclusive, a ênfase é maior. É literalmente desgostoso, descontente. Ele estava grandemente descontente, essa é a ideia. Ele ficou quente. No hebraico fala assim, ele ficou quente, né? Quando a gente fica com raiva, né? O rosto vermelho, quente, é assim que tá lá. Jonas ficou quente. Tá assim. Irado, furioso com o que Deus estava fazendo. É assim que abre o capítulo 4. Como que um profeta, vendo a graça de Deus sobre uma cidade, fica furioso? Irado com Deus. É isso que ele está, absolutamente descontente com as ações de Deus. Ele mesmo diz, né? Não foi isso que eu disse antes de sair de casa. Eu sabia que o Senhor era misericordioso. Eu sabia. Ele disse porque eu não queria nem ter ido. E aqui está uma explicação, uma possível explicação. Por que Jonas relutou tanto em ir? Quando a gente lê o capítulo 1, a gente vê ele fugindo, é só desobediência. Já me perguntaram no corredor aqui, depois do culto, por que Jonas fugiu? A resposta está aqui no capítulo 4, ele mesmo dá. Porque ele sabia que Deus era misericordioso. Quando a tempestade apertou lá no mar, ele foi dormir, mas intencionalmente ele queria fugir do Senhor. O Ramon trouxe essa ideia também para a gente no capítulo 1, né? Quando ele fala, me joguem ao mar. Será que foi por humildade, querendo salvar as pessoas do barco? Ou ele estava querendo morrer, como o capítulo 4 diz, né? É bem provável que por covardia mesmo. Ele queria fugir, desesperadamente fugir de Deus. Porque ele não concordava com Deus. O profeta não concordava com Deus. Há quem diga que ele não cria em Deus, não era salvo, enfim, se abandonou, afastou, mas o texto não dá indícios claros disso. Na verdade, o contrário, dá mais indícios do contrário, que Jonas conhecia muito bem a Deus, conhecia o Javé, né, o Senhor, em maiúsculo, quando aparece na sua Bíblia, conhecia tão bem que ele não vai, ele decide fugir. Conhecia melhor que a gente, inclusive. Por tanto conhecer a Deus, é que ele preferia não participar das obras de Deus. Jonas sabia, e ele diz isso. Já antes de sair de casa, ele sabia que Deus era misericordioso, que estenderia sua boa mão sobre os ninivitas, salvaria os ninivitas. Jonas sabia que seria um instrumento nas mãos do Senhor para fazer uma obra de graça, de misericórdia, na vida de pecadores como aqueles ninivitas. E ele não concordava com isso, isso é muito evidente. Jonas não concordava com Deus. Isso não o fazia feliz. Não fazia. A única hora que ele está feliz nesse livro inteiro é quando uma sombra recai sobre a cabeça dele. Ele está quente, fervendo de ira, e tem uma sombra de Deus sobre a cabeça dele. Ir a Nínive, ver a cidade rendida, não fazia Jonas feliz. Mas Deus não chama seus servos para fazerem apenas aquilo que lhes traz felicidade.
Esse é o nosso primeiro ponto. Muitos pregadores hoje, muitas igrejas hoje, falsamente pregando o que dizem ser o evangelho, trazem falsas esperanças com voz mansa, palavras de afirmação, uma musiquinha tocando no fundo, aquela luz agradável, dizendo que Deus quer te fazer feliz, que Ele tem um propósito agradável para você. Confie nisso. Andar com Deus é só felicidade. Falso engano, meus irmãos. Falso engano. Heresias destruidoras. Palavras mentirosas, como um canto de sereia que vai atraindo para a profundeza do mar. Palavras sedutoras que, por fim, levam à destruição. Deus não quer nosso prazer, a nossa felicidade em primeiro plano. Pode soar estranho, pesado isso, mas é. Se você veio aqui nessa noite buscar felicidade, sinto lhe dizer, talvez você esteja no lugar errado. E que nós estamos em busca da felicidade, de agradar, de alegrar o nosso Deus em primeiro plano. Esse é o nosso propósito aqui. Nosso objetivo não é outro, senão agradar o Deus, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Nosso objetivo é agradar a Ele, não sermos agradados por Ele. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos reunimos. Sim, temos prazeres momentâneos, alegria. Sim, é uma alegria estar reunido com os irmãos. Mas o nosso propósito é bem dizer o nosso Senhor. É por isso que nós estamos aqui. A história de Jonas está aí para nos contar que Deus não está interessado, em primeiro plano, em nos acalentar, acariciar, nos deixar confortáveis, dar os deleites da vida. Não é esse o propósito. Deus está interessado em salvar almas. Deus está interessado em alcançar o perdido. Deus está interessado em avançar com o reino. Não importa se você concorda ou não, como Jonas não concordava. Pouco importa se isso te faz feliz ou não. Deus quer salvar. Quer salvar Lulas, quer salvar Bolsonaros, quer salvar ministros, senadores, quer salvar marginais, bandidos, assassinos. Deus quer salvar. Não importa se você está orando por eles ou não, se você concorda com isso ou não. Deus tem uma agenda de misericórdia no mundo. Enquanto Ele permite que vivamos mais um dia, Ele dá a chance, oportunidade de muitos se arrependerem e voltarem para Ele. Enquanto houver tempo nessa terra, é isso que Deus está fazendo. É a agenda de graça, é isso que está em pauta. Ele está se movimentando para salvar, quer você queira, quer você não queira. É esse o objetivo de Deus. E Jonas é quase que um tapa na cara. Você não está gostando desse modelo do evangelho que é para avançar, mensagem de esperança? Não está gostando muito dessa misericórdia de Deus, como o profeta Jonas não gostava? Seu rosto está quente, está irado, está bravo, nervoso? Espera aí que eu vou colocar um sol adicional na sua cabeça. É isso que Deus faz. Ele bota a sombra, Jonas fica feliz, ele vai lá e tira a sombra. A ponto de ele esquentar tanto. Essa é a ideia no texto original. Quase desmaiar. Deus não está interessado em nos acalentar. O livro de Jonas é uma pregação contra o exclusivismo religioso. É extremamente difícil para Jonas entender como que Deus salva um povo cruel. É extremamente difícil. De novo, eu não vou falar das atrocidades deles, mas um povo que poderia destruir Israel de uma hora para outra, da noite para o dia, sem muito esforço, inclusive. Ele poderia destruir a família de Jonas imediatamente, se quisesse. E é extremamente difícil para Jonas entender que Deus também os ama. Também ama aqueles ninivitas. Quando lemos o texto assim, sem muita atenção, ou sem tentar nos colocarmos no lugar de Jonas, pode parecer que ele é meio birrento, teimoso, arrogante, talvez. Mas se a gente, sinceramente, tentar assim, colocar na pele do profeta, entenderíamos com mais facilidade o que é que Deus está fazendo e por que que Jonas fica tão nervoso. É incompreensível aos olhos humanos o que Deus está fazendo. Nós não vivemos em guerra, o Brasil é tranquilo, não tem guerra, a gente não é ameaçado. A chance de alguém nos atacar hoje à noite é mínima, quase inexistente, de destruir nossa família, nossa casa. Mas suponha que exista essa possibilidade. Suponha. Vamos imaginar um cenário hipotético. Você sabe, nosso poderio de militar de Caraguá é mínimo, talvez
tenha mais arma nas casas das pessoas do que a polícia. Então a gente não ia conseguir sobreviver muito tempo num ataque. Seja lá se fosse um exército, uma facção, enfim. Mas imagine, tente imaginar uma organização criminosa, daquelas que assalta caixa eletrônico, amarra as pessoas no capô do carro, sabe? Que sai pela cidade fazendo terror. Imagine que eles estão ameaçando vir para Caraguá. Tente imaginar que há essa possibilidade de um grupo invadir, com a força policial que a gente tem, talvez uns 15, 20 pessoas bem armadas, destruir a cidade inteira. Tome conta facinho. Você sabe da existência deles, isso está acontecendo na região, você sabe dos planos, sabe que eles podem a qualquer momento invadir. Invadir sua casa, sua família. Vocês podem ser brutalmente assassinados. Imagine essa situação hipotética. Isso para que os planos diabólicos dessa facção criminosa aí se cumpram, para que eles fiquem mais ricos. Esse é o propósito deles. Destruir a gente para ficar mais rico. Você descobre que eles estão se preparando ali em Paraibuna. Estão lá, a Serra Tamoios já está fechada, ameaçaram descer, já tem notícia rolando pelo WhatsApp, fecharam as duas serrinhas, estamos sitiados. Sensação de estarmos encurralados, literalmente, não tem para onde fugir. E aí, sabendo que podemos ser atacados amanhã, hoje à noite Deus aparece para você e diz: meu servo, minha serva, levante-se, vá lá em Paraibuna e pregue contra eles, porque vou destruí-los. Aí você vai dizer: quê? Eu em Paraibuna? O pessoal tá todo armado lá, cheio vai destruir a cidade. Eu em Paraibuna? Deus, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu já conheço essa história, o Senhor quer salvar eles. Não vou. Destrói, se quer ser para destruir, destrói como Sodoma e Gomorra, joga enxofre lá, mata todo mundo. O Senhor é poderoso para fazer isso. Por que está me mandando ir lá? Pregar? Pregar contra? Pregar para salvação, Deus. Vou não. Esse é Jonas. É exatamente nessa situação que ele está. Vulnerabilidade extrema, extrema. Ele pode ser destruído a qualquer momento, está sitiado, uma injustiça gigantesca ao redor dele, e ele discorda de Deus que deve pregar para salvar essas pessoas. É incompreensível para Jonas o que Deus está fazendo. Se estivéssemos no lugar dele, talvez sentiríamos exatamente a mesma sensação. Vai lá pregar contra os bandidos que estão lá se preparando para te matar. E agora no capítulo 4, Jonas vai ver o que Deus fez. Pode parecer pouco hipotético para a gente, porque a gente não vive isso, né? E talvez quando falássemos, vamos lá pregar para eles, para que eles sejam salvos, sabemos que Deus vai mover, a gente até receba com mais alegria isso, porque a gente já conhece a obra de Jesus. A gente conhece a obra redentora, a gente sabe que Deus é um Deus de misericórdia, a gente admira a graça de Deus, mas para Jonas ir lá em Paraibuna lá e falar para aquele povo sanguinário que Deus quer salvar, mesmo com uma mensagem de juízo, Jonas sabia antes de sair de casa que Deus queria salvar. Ele foi lá em Nínive, viu aquele povo armado, poderio militar gigantesco, foi lá e falou, pregou. E aconteceu exatamente o que ele imaginava. As armas foram jogadas ao chão. Imagine se imagine lá na praça, lá no Coreto, lá de Paraibuna, na frente da igreja, pregando, um monte de gente armada, jogando arma no chão, o líder do grupo se ajoelhando, rendendo glórias a Deus, orando, clamando por misericórdia, os carros cheios de dinheiro, bomba, dinamite para tudo que é lado, e o povo se rendendo a Deus. Os bandidos clamando a Deus, é isso. É exatamente essa cena que Jonas está vivendo. Como eu disse, para nós, talvez nos alegremos. Poxa, glória a Deus, eles se renderam. Mas para Jonas, é um grito de Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Eles mereciam a morte. Eles mereciam pagar pelo que fizeram. Agora, eles vão descer para Caraguá comigo para ir para a igreja. Essa é a ideia. Jonas estava desesperado só de pensar a possibilidade de ter que congregar no mesmo ambiente que aqueles homens. Ver o ímpio sanguinário sentado do meu lado na igreja. Isso é demais para mim. E é por isso que ele vai sentar numa sombra e ver o que vai acontecer, olhar para o futuro, porque para ele
Até aquele momento, faltavam algumas pecinhas para ele encaixar essa história e entender o que Deus estava fazendo. O que ele tinha em mãos era insuficiente para entender a misericórdia e a graça do Senhor. Faltava para Jonas a cruz, coisa que hoje nós temos acesso irrestrito à mensagem da cruz. Faltava para ele, para Jonas, esse desejo ardente de ver todos os povos rendidos ao Cordeiro. Esse desejo de que todos conheçam Jesus e o juízo de Deus, mas o juízo derramado sobre os ombros do Cristo, depositado sobre o Filho. Faltava Jesus para que o entendimento de Jonas fosse completo, para o entendimento daquele eterno arrependimento de Deus que eu falei na semana passada, que livra o pecador e dá a si mesmo, esse é o nosso Deus, livra o pecador e dá a si mesmo a culpa e se sacrifica no lugar dele. Faltava isso para Jonas, ele não conseguia entender. Quando a gente tenta entrar na história de Jonas, talvez a reação do profeta seja mais palatável, mais sensível para a gente, mais compreensível para a gente. A gente consiga entender mais a fundo o desespero que era para ele ver os inimigos sendo salvos, crendo. Isso reforça a ideia de que nós não temos todas as informações sobre o plano de Deus. Jonas não tinha. Nós não temos todos os elementos para entender e julgar as ações de Deus, sem conhecer e entender quem Ele é. O primeiro ponto é esse. Deus não chama seus servos para fazerem apenas aquilo que lhes é prazeroso, lhes traz felicidade. Ele não vai te chamar só para te fazer feliz. Satisfação, deleite, isso não... Embora seja a graça do Senhor sobre nós, experimentemos isso todos os dias, esse não é o plano principal de Deus. Muitas ações de Deus são incompreensíveis aos olhos humanos. Por que estou sofrendo? Por que isso está acontecendo? Por que Deus... O Senhor permite esse tipo de coisa na minha vida? Mas o que a gente tem que fazer é buscar mais, conhecer mais, saber quem Deus é, para então confiarmos mais no que Ele está fazendo. Porque se Ele está fazendo, é o melhor. É o melhor para o cumprimento dos seus planos, é o melhor para nós. E esse é o segundo ponto. Deus é soberano sobre todas as coisas, absolutamente. Mesmo sobre aquelas coisas que nós julgamos não ser o melhor naquele momento, ou a gente pensar que tem um plano melhor para seguir, acho que não é por aqui. Deus, mesmo sobre essas coisas, temos que confiar, Deus está no controle. Ele é soberano sobre tudo. Logo, o que está acontecendo certamente é o melhor. Para falar um pouquinho sobre essa soberania de Deus sobre todas as coisas, já que a gente está no último capítulo, eu quero voltar no primeiro e ler alguns versos só, para relembrar e fecharmos o livro sobre a soberania de Deus, o controle de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Volta lá no capítulo 1, verso 2. Observa comigo alguns versos no capítulo 1, depois a gente vai no 2, 3, até o 4, mas veja a soberania de Deus sobre todos os fatores do livro. Começando por Jonas 1, verso 2, Deus diz, vai depressa a grande cidade de Nínive. Ele não está perguntando se Jonas está com a agenda disponível, se tem lá no Google dele espaço, lá não quer saber se ele tem uma consulta marcada. Deus, vá depressa. Deus é soberano sobre a agenda de Jonas. É ele que determina, ele diz mova-se, não importa os compromissos, não importa se ele queria ou não interessa, é Deus que determina os próximos passos. E é claro, da nossa vida também. Verso 4, Jonas 1,4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Deus é soberano sobre os elementos da natureza. Todos eles, Deus controla mar, vento, tempestade. Até o barco estava ameaçando assim quebrar. Não deveria ser novidade para nós. Ele criou tudo isso, tudo é dele. Ele é soberano sobre todas essas coisas. Verso 7, Jonas 1,7. No meio do rebuliço do mar, eles tentando resolver as coisas, então cada marinheiro disse para o seu companheiro, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Deus é soberano sobre a sorte. Tinha uma moeda ali que eles jogaram, sei lá o que eles fizeram, mas não tinha 50% de chance de cair em Jonas, não. Tinha um monte de gente no barco, a chance era pequena. Mas independente do percentual de chance de cair em Jonas, independente da probabilidade, pouco importa, porque Deus controla até as moedinhas voando.
Sorte, aleatório, aquilo que a gente acha que é aleatório, não existe diante de Deus. Deus domina e determina até os movimentos que nós julgamos ser ao acaso. Deus é soberano sobre a sorte. Verso 17, do capítulo 1 ainda. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. Deus é soberano sobre o peixe, o grande peixe. Deus comanda os animais, todos eles. Comanda, ordena e eles obedecem. Sem relutar, sem insistir. Não vou. Não. Deus comanda e eles obedecem. Desde lá da Arca de Noé a gente vê isso, né? Mas com o homem é assim? Deus comanda e ele obedece? Não. Feitos à imagem e semelhança de Deus, temos uma liberdade ética e moral. Deus dá a oportunidade de obedecermos. Tanto é que Jonas tenta fugir. Se fosse soberano, Jonas ia. Ele é soberano, e falaremos sobre isso. Mas Jonas tenta fugir, em última análise, Deus comanda sim todos nós. Mas numa perspectiva humana, terrena, temporal, limitada ao tempo, somos livres para obedecer ou não, para observar a soberania de Deus ou não. Fazemos escolhas e nos rendemos a Ele também. Deus é soberano sobre os animais, sobre tudo. Olha o verso 6 do capítulo 2. Já na oração de Jonas, dentro da barriga do grande peixe, ele diz: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, debaixo da terra, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu me trouxeste a vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Jonas reconhece isso. Deus é soberano sobre a vida de Jonas. Jonas reconhece que ele estava na cova, no Sheol, como o texto diz, que é o fim do mundo para o mundo antigo, né, para o Antigo Testamento, onde não há esperança de retorno. Deus traz a vida de volta. O peixe cuspiu, é Deus que decide se teremos mais um dia de vida ou não. É Ele que controla os nossos dias e conhece eles muito bem. Por mais que nos preocupemos, não conseguiremos adicionar nenhum dia à nossa vida. Deus é soberano sobre a vida e a morte. Olha o capítulo 3, versos 4 e 5. Jonas entra na cidade, percorre ela durante o dia, um dia, proclama: daqui a 40 dias a cidade de Nínive será destruída. E os ninivitas, no verso 5, os ninivitas creram em Deus. Deus ia destruir a cidade, ele prometeu, ele tinha poder para isso, mas ele também é soberano sobre o coração do humilde e quebrantado. Por que soberano sobre o humilde? Foram os ninivitas que se arrependeram e creram. Mas Deus, soberano que é, poderia rejeitar. Ele cuida, ele abraça, ele acolhe aquele que crê. Ele é soberano sobre o coração daqueles quebrantados. E capítulo 4, versos 6 a 8, que é o nosso texto da noite, isso eu quero ler com mais calma, para vermos a soberania de Deus sobre as pequenas coisas da vida. Capítulo 4, versos 6 a 8. Deus é soberano sobre a agenda de Jonas, sobre a tempestade, o mar, o grande peixe, sobre a vida e a morte, sobre o coração dos ninivitas, daqueles que creem e se arrependem. Deus é soberano sobre todas as coisas, e aí chega no capítulo 4, verso 6. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, o Senhor mandou um verme atacar a planta, e ela secou. Ao nascer do sol, trouxe um vento leste muito quente. O sol bateu a cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar, e com isso desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Deus é soberano até sobre as sombras. Não deveria ser de espantar para a gente que Deus faz crescer planta. Em Gênesis 1 a gente vê isso. Mas ele faz crescer planta no ângulo certinho para dar sombra para o cidadão que já está sentado lá. Ele é soberano até sobre as sombras. O crescer dela, o ângulo, o sol, o vento quente. Ele controla os mares, as tempestades, os grandes peixes, mas controla uma única lagarta, no singular. Pode parecer simples, não chamar muita atenção, mas o texto dá essa ênfase. Uma lagartinha. Deus controla. Isso tem algo a nos dizer, desde os grandes até as pequenas coisas. Passando por vidas, agendas, mares, tempestades,
Deus é soberano sobre todas elas. O livro de Jonas grita isso. Tudo está sob seu domínio, tudo coopera para o cumprimento dos seus propósitos, tudo é dele, por ele, para ele. Somente ao homem e à mulher ele conferiu certa liberdade, como eu disse, ética, moral, capacidade de discernir, decidir mesmo. Isso é capacidade vinda do divino. Somente a nós, raça humana, foi dada essa liberdade, um bendito dom de Deus, poder de escolha, bendito. Mas nós, como conseguimos estragar quase tudo que tocamos, transformamos algo que é bendito, o poder de liberdade, em algo maldito, que trouxe maldições para nossas vidas. A liberdade que Deus nos deu é que faz com que tomemos decisões como a de Adão e Eva. A liberdade que esse Deus nos deu e que constantemente nos dá é que nos traz a oportunidade de escolher aquilo que nos faz feliz. Eu quero isso aqui, que isso me faz feliz. Isso me agrada, isso me brilha aos olhos. É exatamente o que Eva fez. Essa liberdade dada por Deus, bendita liberdade, torna-se maldição em nossa vida quando sobrepomos a vontade de Deus, recusamos e até reclamamos daquilo que Ele quer para nós. Essa é a história de Jonas, um cidadão que, por não concordar com Deus, pede para morrer, porque não estava satisfeito, feliz, não tinha suas vontades satisfeitas. Ele prefere o que lhe agrada, o que lhe apraz, e em detrimento ao que agrada ao nosso Criador. E termina o livro reclamando. É assim que ele termina. Reclamando da vida, porque não compreendia Deus, embora tenha sido obediente, tenha sido instrumento nas mãos do Senhor, inclusive, não foi grato por tudo que viveu, por tudo que Deus deu para ele. E o fim do livro é esse. O fim do livro é uma pergunta. Qual é o fim do profeta Jonas, pessoalmente? Não sabemos. Não sabemos. Fica uma pergunta no ar, no texto. O livro termina assim. Não deveria eu ter misericórdia, Jonas? Deus perguntando para ele e ele não responde. Como se ele dissesse, não deveriam os meus planos, não deveria a minha vontade ser sobreposta à sua? Não deveria a vontade de Deus ser sobreposta às nossas? O texto está perguntando para a gente. Fica a pergunta no ar. E Jonas não responde. E aqui está a graça da narrativa, o brilho de narrativas. Por vezes Deus briga com a gente briga com ele, fica naquele embate, e ele nos faz perguntas que não conseguimos responder. Não deveria a vontade de Deus ser sobreposta sobre a nossa? Deus não nos chama para fazermos apenas aquilo que nos traz felicidade. Não. E Ele é soberano, sim, sobre todas as coisas. Mesmo quando algo não está indo bem, quando vemos que se pudéssemos faríamos diferente. Repouse, descanse, Deus está fazendo, Ele está cuidando. Mesmo se isso for incompreensível para você, mesmo se você não entender o que está acontecendo, ou por que está acontecendo, mesmo que os planos de Deus pareçam ilógicos, seja difícil de confiar, saiba que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, Ele é soberano sobre todas as coisas. Esse trem tem um maquinista, não está desgovernado. O que está acontecendo é o melhor, porque é Deus que está fazendo. Ele não perdeu o controle da história. Seja instrumento na mão do Redentor, do nosso Senhor, busque agradá-lo, busque satisfazê-lo, busque a vontade dele, não a sua. Seja grato, seja grata por tudo que Deus tem te dado e permitido que você viva. Mesmo que naquele momento pareça ilógico, pareça incompreensível, saiba que o nosso Deus está no controle. Nosso Senhor está à frente, cuidando. E Ele já nos deu o que é mais precioso, que é o seu Filho Jesus. Já morreu naquela cruz do Calvário por nós. Não busque a sua felicidade. Não busque isso. Ou talvez termine a vida reclamando como Jonas reclamou. Busque a felicidade do nosso Deus, que é alcançar almas, alcançar pessoas, vidas, para que o reino se expanda. Curva sua cabeça, fecha seu olho se você quiser orar comigo. Pense se em algum momento na sua vida você tem colocado a sua vontade, os seus planos, a sua felicidade à frente daquilo que Deus tem preparado para você. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando aquilo não lhe parece estar indo bem. Deus está lá.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela sua soberania, pelo seu controle absoluto sobre todas as coisas, pela liberdade que o Senhor conferiu a nós. Deus, que não usemos disso, desse dom tão bendito, para buscarmos os nossos prazeres, as nossas felicidades. Não buscarmos coisas que são transitórias dessa vida, que logo, logo passarão, no máximo, para todos que estão aqui, no máximo 100 anos. Nesse mundo viveremos, mas temos uma eternidade ao seu lado. Deus, que essa liberdade que nos foi conferida seja para entendermos que não somos autossuficientes. Não podemos viver na independência do Senhor. Possamos fazer um uso dela entregando nossa vida diante do Senhor diariamente, para que o Senhor seja exaltado, glorificado, para que sim, experimentemos muitas alegrias nessa vida, muitas felicidades, mas por fazer a tua vontade, por honrar o seu nome, por estarmos alinhados com os planos do Senhor para nós. O Senhor tem nos agraciado demais. Muito obrigado, Deus, pelo sopro de vida, pelo respirar de hoje, pelo alimento que nos sustentou, pela casa que nos espera logo logo para dormir e descansar. Muito obrigado por todas essas alegrias e felicidades, mas que elas não ofusquem os nossos pensamentos, a nossa vista, daquilo que é maior que nós mesmos. Obrigado por entregar Jesus. Obrigado por, na eternidade passada, se arrepender de condenar-nos e entregar o seu Filho em substituição aos nossos pecados. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Santo Espírito, que nos capacita a caminhar contigo. Que seja a nossa vida para a tua glória e a vida dessa igreja assim também para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, tenha um excelente restinho de quarta-feira, descanse, honre ao Senhor e tenha a sua satisfação toda plena nele, para a glória dele. Deus te abençoe.